Iniciando a nossa quinta live, vamos aguardar os nossos amigos que disseram estar ansiosos para participar dessa live. Enquanto isso, preparando algo especial aqui para vocês, tá? Boa noite, Delfica, Fábio, boa noite. Tudo bom com vocês? Nessa segunda-feira, retomando a nossa live das 20, toda segunda, né? Aqueles meus amigos e amigas que estão no Landscape Design, meu grupo de fotografia de paisagem, sejam bem-vindos. Aqueles que ainda não estão no nosso grupo de fotografia, sejam bem-vindos também, tá? Se você quiser participar do meu grupo de fotografia de paisagem, com foco específico voltado para o design da paisagem, né? Todo o conhecimento que pode transformar o nosso olhar, despertar, desenvolver e nos permitir fazer aquelas fotos incríveis dos lugares por onde passamos e muito mais, tá? Muito bom estar aqui, que legal, Fábio. Que bom estar com vocês também. Muito bom, tá? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu preparei algo muito especial aqui para vocês, tá? A gente vai fazer um passeio panorâmico sobre todos os conteúdos que a gente tem compartilhado até agora, tá? E eu estou gravando também, né, o vídeo desta live aqui, além aqui do Instagram, estou gravando com outro celular, porque a gente vai falar de coisas muito importantes, tá? Garanto a vocês. Então, vamos ver quanto tempo nós temos? Falta 1 minuto, tá? Então, pessoal, como estão vocês? Estão aprendendo, aproveitando os conteúdos? Nós temos 3 e-books. Eu tinha prometido um 4º e-book sobre edição, mas ainda não disponibilizei, porque eu quero fixar com vocês, eu quero consolidar com vocês esses conhecimentos iniciais, para quando disponibilizar o 4º e-book, a gente ter um aproveitamento muito grande, tá? Então, aguardem um pouco, o e-book vai ser disponibilizado, mas para a gente falar de coisas mais interessantes, a gente precisa, né, firmar bem aí o nosso conhecimento sobre esses conteúdos dos 3 primeiros e-books e os conhecimentos que a gente compartilhou na última live de edição ao vivo de fotografia, tá bom? Então, o que nós vamos compartilhar hoje, tá? O que é que nós vamos compartilhar hoje? Deixa eu só ver aqui o nosso horário. Me respondam aí, o nosso áudio e o nosso vídeo está funcionando bem? Tudo perfeito? O que é que vocês me dizem? Como é que está? Áudio e vídeo. Tá funcionando? Não tá travando? E aí? Tá legal? Tá legal, Luan? Quem mais pode me falar? É legal, é que tá funcionando bem, né? O áudio e o vídeo, tá? Me responda aí se o sinal tudo perfeito? Ótimo, ótimo. Boa noite, Raquel. Sejam bem-vindos à nossa live, tá? Áudio, beleza. Ok. Então, na verdade, eu estou aqui. Deixa eu mostrar só o que eu tenho aqui para vocês, tá? Rapidamente, vou virar essa câmera aqui. Olha o que eu tenho aqui. São papéis do fotográfico, algodão, canvas, fine art, tá? Provas de fotografia. Tudo isso aqui é para explicar algo bem interessante para vocês. Eu quero fazer uma revisão, né, do que a gente está tratando hoje, esse tempo todo, né, desde o início aqui, dos e-books, dos temas das nossas lives e dos e-books também. Eu queria só relembrar, tem gente nova chegando aí nos grupos e esse vídeo vai ficar gravado, tá bom? Todo mundo que quiser depois ter acesso no grupo, no Landscape Design, quem quiser ter acesso ao vídeo completo aqui, uma qualidade melhor que a live do Instagram, vai ter acesso, tá bom? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quem ainda não faz parte do grupo, por favor, se inscreva, tem um link na bio e faça parte desse grupo, porque os conteúdos que nós vamos compartilhar são muito importantes e você vai começar do zero e vai, com certeza, aprender muita coisa. E se você não quer começar do zero porque já começou, vai aprender também bastante coisa, porque a gente quer avançar, né? Muito mais do que a gente tem para compartilhar aí desses conhecimentos, tá bom? E começando, né? Os nossos temas aí, a nossa visão panorâmica aí de todos os nossos conteúdos. O que a gente tem compartilhado, né, desde as primeiras lives,
O que é que nós temos compartilhado? Primeira coisa, o despertar do olhar fotográfico. Então, pessoal, a gente começou a entender como despertar esse olhar. Primeira coisa que a gente precisa entender, que foi dito lá no primeiro e-book, é que nós vemos as coisas, mas precisamos dar um passo além de apenas enxergar os elementos que nós enxergamos. Aí nós precisamos utilizar a nossa inteligência, a nossa interpretação, que faz associações e sai do basicão, né, naquele olhar que qualquer pessoa pode ver as coisas e achar bonito, mas não sabe o porquê, não sabe identificar elementos como as linhas, os pontos, as formas, os padrões, texturas. Então, tudo isso, quando a gente começa a perceber, comparar, associar, a gente também começa a entender como o nosso olhar se desenvolve, tá? Isso é muito básico. Eu fiz uma série de vídeos e estou começando a compartilhar aos poucos no YouTube sobre esses conhecimentos sobre o design da paisagem. É esse conhecimento que transforma o olhar fotográfico, tá? É esse conhecimento que te tira daquele lugar comum e te faz avançar, né, para aquelas fotos diferenciadas, né? Tem gente que olha para a sua foto e começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Você faz boas fotos e tem algo especial. Só para você ter noção, durante a semana, uma pessoa entrou em contato comigo, né? Ela queria saber se eu tinha fotos de Minas Gerais. Eu não tinha. Um dos estados que eu não fui ainda fotografar foi Minas Gerais. E ela falou assim, eu queria fotos de Minas Gerais, você não tem? Eu falei, não, ainda não, mas eu pretendo ir. Mas ainda tem umas outras viagens aí na lista para a gente fazer. E o que acontece é que ela falou assim, tá, eu queria fotos daqui, mas eu queria algo diferente do jeito que você faz. Aí eu falei, minha esposa que faz os quadros, né, com Andrade Fine Art, eu sou fotógrafo, né, eu sou apaixonado pela fotografia, e minha esposa faz os quadros, né? Inclusive, essa fotografia aqui, né, essa fotografia já tem 3 tiragens, foi encerrada, tá? Mas eu tenho aqui como prova, esses papéis são papéis de prova que eu já fiz há um tempo atrás, né, como prova de impressão, tá? E o que acontece? Aí quando essa pessoa falou comigo, eu falou assim, eu queria algo diferente. Por quê? Porque foto de lugares, né, todos podem fazer. Mas o nosso olhar pode trazer uma mensagem especial, pode trazer uma linguagem que torna nossas fotos inexplicavelmente diferentes, tá? Todo mundo pode alcançar isso, desde que exercite, desenvolva e desperte o seu olhar. E é isso que a gente tem cooperado, né, para que vocês também alcancem, né? Então é o seguinte, essa pessoa queria praticamente que eu fosse para Minas Gerais, até custear a viagem e tudo, para poder fazer aquelas fotos, né? Aí eu falei, mas isso aí você conversa, né, com a Andrade Fine Art, porque se for para vender os quadros, é a Andrade Fine Art que vende, eu não vendo, né, eu só fotografo, mas teria o prazer de tirar um período assim, conhecer Minas e fazer essas fotografias com essa linguagem, com o design da paisagem, estudando a beleza de Minas. Seria maravilhoso, né? Então isso pode acontecer também com todos que desejam aperfeiçoar o seu olhar fotográfico. E para isso, eu recomendo esses conhecimentos do design da paisagem. Despertando esse olhar, você vai descobrir como trabalhar os elementos, como trabalhar as linhas que conduzem o seu olhar, as formas, aí depois vem texturas, padrões, não é? Aqueles efeitos e relações dos elementos, dos objetos da sua fotografia, que trabalham aquelas forças na nossa mente, que a gente estudou um pouco da Gestalt, não é isso? Então tudo isso vai fazer o seu conhecimento transformar o seu próprio olhar. É uma cultura, tá bom? O detalhe é, você começou a desenvolver o olhar no design, a perceber os elementos do design e começou a transformar o seu olhar. O problema é que ao lado da composição, que é o processo em que você tem o celular ou a câmera para fazer, né, a fotografia, você também tem a edição. Tá? Então a produção da foto na hora que você vai fazer a fotografia, ou seja, clicar, depende do design da paisagem. Mas o sucesso de tudo que você utilizou do design da paisagem depende da pós-produção, que é a edição da fotografia, que foi o tema da última live, né, parte 1 e parte 2, que tivemos semana passada, que foi a edição da fotografia, a gente aprendeu no celular, tá bom? Por quê? Porque você quer chamar a atenção por olhar de alguém em determinada textura ou determinado padrão. Só que se não houver nitidez, se a textura não tiver um contraste nos contornos bem definidos, sua mensagem falha. Então sua fotografia que você falou quis tratar de textura não tinha nitidez, não tinha contrastes necessários para causar sensação em quem vê. Então a edição seria necessário para confirmar a sua intenção.
entendeu? Então, isso mesmo, Sávio, seja bem-vindo. Então, o que é necessário para você desenvolver uma fotografia diferenciada? Primeira coisa, você precisa compor, olhar fotográfico, design da paisagem. Depois, editar, para que a sua edição somente confirme, enfatize aquilo que você quis fazer na foto. Uma fotografia bem composta e mal editada, ela é um fracasso. Ou seja, bem composta e mal editada, ela não causa o impacto, né? A compreensão, aquele efeito que você gostaria de ter na sua fotografia. Então, edição e composição andam juntas, tá bom? Do que estamos falando? O seu olhar, a forma como você vê as coisas e coloca no enquadramento, no retângulo da foto, né? Isso vai determinar se sua foto vai ser especial ou vai ser algo que não chama atenção. Mas a segunda coisa é a edição que você faz, mesmo no celular, vai determinar que o sucesso daquela foto que você fez alcance na mente de outras pessoas. Entendeu? Então você precisa observar isso. Mas o detalhe é, onde você quer chegar com tudo isso? Onde você quer, só pelo seu prazer mesmo, de fotografar? Tudo bem, mas você quer colocar em algum lugar, não é? Ou você vai colocar na internet, nas redes sociais, ou vai guardar no seu banco de dados, para seu bel prazer, né? Ou você vai querer que aquilo se materialize em outra forma, né? Pode se materializar nas redes sociais, ou pode se materializar, como eu mostrei para vocês aqui, né? Através da impressão e do enquadramento. E impressão, eu falo assim, emoldurar, né? Dos quadros, né? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui e queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, tá? Só para começar a conversa, eu vou trazer o contexto dessa live aqui, né? E eu aproveitei para gravar essa live porque eu acho que o conteúdo dela, ele, por ser uma visão panorâmica, não é aprofundado, tá? A gente vai aprofundando aos poucos, mas é uma visão panorâmica. Você começa a fotografar e você sabe onde você quer chegar, tá bom? Então essa é a ideia, vamos fazer o voo panorâmico pelo caminho da fotografia na sua vida. Aí você fala, mas eu não quero ser fotógrafo. Não, a fotografia é a sua expressão. Você não precisa ser fotógrafo profissional, mas você quer expressar algo especial na fotografia. Lembra do que a gente falou? Você vai para um lugar que você ama, um sítio, uma fazenda, ou você faz uma viagem linda e você quer voltar de lá com a beleza que você captou daquele lugar. E se você, a gente fala assim sobre comunicação, comunicação não é o que você diz, é o que as pessoas entendem também. Então se você quer comunicar a beleza de um lugar para alguém, não importa se aquilo é bonito só para você. É preciso que seja bonito, impactante para outras pessoas. Isso é comunicação. Né? Uma coisa interessante, ó, eu sou casado, minha linda, maravilhosa esposa, o amor da minha vida, nós conversamos muito, mas se eu pensei que eu quis dizer algo e ela entendeu diferente, vai ter ruído na comunicação. Então, o que eu quero dizer, ela precisa entender, e o que ela quer me dizer, eu preciso entender. Não é assim? A mesma coisa é sobre qualquer expressão que tem comunicação do que você faz. Entre elas, a fotografia. Fotografia é comunicação, só que é visual, mas é comunicação. Então, o que você precisa saber é o seguinte: você tirou uma foto maravilhosa de um lugar lindíssimo, aquilo tem carga emocional, aquilo tem muito valor para você e você quer mostrar para alguém. Aí a pessoa vai olhar sua foto e vai falar, esse lugar deve ser legal, né? E tá bom, e fica por aí, mas ela não vai te dizer a verdade, que ela não gostou daquele lugar, ela não gostou do lugar porque a fotografia não expressou o que aquele lugar tinha para trazer. Então o que acontece? Você precisa expressar na fotografia toda a beleza do que você viu ou o sentido do que você quis ver, entendeu? Às vezes não é todo lugar, às vezes é um detalhe, um fragmento que tem uma linguagem, que traz uma mensagem para alguém ou para você mesmo. Aí você quer pegar essa mensagem e compartilhar com outras pessoas. Essas pessoas têm que compreender, elas têm que ter um impacto, elas têm que ter aquela sensação, aquela sincronia. Você sentiu algo maravilhoso e a pessoa vai olhar e vai sentir algo maravilhoso também. Isso é comunicação e essa comunicação é de sucesso, tá? Isso que eu estou falando aqui é para todo mundo, para quem está começando do zero. Conhecimentos básicos, vai lá, e-book 1, e-book 2 e e-book 3. Básicos, tá? Muito básicos. Dali a gente avança e aprofunda outras coisas. Mas se você começar a praticar e entender aqueles conhecimentos, você vai descobrir que o seu olhar vai dar um salto. E aquelas fotos que você faz com o celular, elas serão diferentes, tá? Já tem um monte de gente mandando mensagem para mim dizendo, olha, meu olhar não é mais o mesmo. Isso para mim é gratificante, me satisfaz também. Saber que eu estou cooperando, contribuindo para a mudança em alguma coisa na vida das pessoas, né? E sabendo que esse olhar é uma expressão de um talento que Deus nos deu, né? Que os olhos inteligentes, conscientes, né? Então para mim é maravilhoso compartilhar isso com vocês, tá bom?
E o detalhe é o seguinte, ok, fizemos a foto e aprendemos a editar no celular. Quem está chegando agora e não participou das lives anteriores, não participou, não tem os e-books que foram disponibilizados, repito, vai no link da bio aí do meu perfil, lá no meu perfil, tem um link que você pode clicar, se inscrever e fazer parte do meu grupo de fotografia de paisagem, o Landscape Design. Através desse grupo você vai aprender sobre design de fotografia, começando do zero e aprendendo a fazer belíssimas fotos. E se quiser avançar ainda mais, você vai poder sair não só de fazer fotos bonitas, como até se quiser trabalhar, né, com fotografia. Mas o que importa é o seguinte, pega aí, se inscreve, tem acesso a esse conteúdo, pega esses e-books que estão lá no grupo, tá? Todo mundo tem acesso, tá bom? E pega esses conteúdos também, como os vídeos que a gente lá gravou de lives, edição ao vivo no celular e exercita isso aí para você compreender tudo que a gente está falando também hoje aqui. E a gente falando sobre esse passeio panorâmico, a gente vai chegar ao seguinte. Você aprendeu a editar, você aprendeu a dar contraste. Aí tudo bem, eu quero postar minha fotografia no Instagram, quero postar no Facebook, eu quero colocar no meu blog, ou seja o que for. Por quê? Porque as pessoas vão compreender e vão dialogar com sua fotografia e você vai ter uma comunicação com essas pessoas através da sua expressão, que é a fotografia. O detalhe é, quando você vai gerar a fotografia para as redes sociais, você precisa saber o que você está fazendo. Por exemplo, você tirou uma foto com o celular, não é? Quando você tirou a foto com o celular, essa foto tem cores, ou não, mas ela tem cores. Esse perfil de cor dessa foto, se é para as redes sociais e para a internet, ele tem um perfil sRGB, né? A gente falou sobre isso na última live. Nesse perfil, você vai postar e o que você está vendo vai ser muito semelhante no computador e em outros celulares. Muito semelhante, mas cada celular tem um perfil de cor também, tá? Então um celular é mais saturado que o outro. Samsung tem uma saturação, o iPhone tem outra saturação, tem outros celulares que não tem tanta saturação. Então assim, há uma variação, mas há um perfil que é dos celulares da internet, é o sRGB, tá bom? Mas de repente você não quer somente ter as fotos no celular. E aí que eu acho legal da materialização fora do virtual. Por quê? Nós vivemos num mundo em que tudo é muito corrido. E a informação que a gente tem hoje, e toda a produção, né, a grande massa da produção artística e da produção de conhecimento, ela é fast food. Por quê? Não estou dizendo que não tem qualidade, que não possa encontrar algo muito bom nisso. Eu estou dizendo que ela é preparada de forma rápida. A gente não tem paciência para ler um texto grande na rede social, né? A gente quer ler manchetes no máximo e olhe lá, né? Mas algumas formas de colocar o texto pode despertar em nós gatilhos que a gente faz ler todo o texto. Tudo bem, mas a regra é que a gente tem pressa. Hoje a gente tem pressa. Então tudo é virtualizado, tudo vai para a nuvem. Tudo fica para depois, ou se é muito interessante eu vejo agora, e fica nessa forma. Só que, ao mesmo tempo que isso cresce, as coisas que a gente chama assim, imateriais, as coisas que têm maior valor, elas começam a ficar mais raras. Por isso que tem muita gente que ainda gosta do álbum no papel. Por quê? Porque o álbum no papel demonstra raridade num tempo em que tudo é virtual. Então a maior parte do nosso dia nós passamos consumindo imagens virtuais. Mas quando a gente quer algo realmente precioso, algo realmente raro, a gente deseja materializar aquilo, tá bom? Aí que entra a impressão de diversas formas, álbuns de fotografia, álbuns de casamento, quadros de arte, né? Entra justamente nesse ponto da materialização. E aí o que acontece? Quando você deseja imprimir a sua fotografia, aí você tem que começar a entender algumas coisas. Às vezes você vai entregar o arquivo, manda para o estúdio, ou um impressor que imprime fotografias mesmo, né? Fotolabs e tudo mais. E aí quando ele imprime para você, você vai olhar e fala assim, ficou legal. Não tem nenhum rigor. Às vezes o amarelo está laranja, mas para você não interessa, o que importa é a foto, é o momento. O amarelo laranja é filtro do Instagram, então não interessa. A gente bota cada filtro nas nossas fotos, então uma foto amarela não interessa. Mas para quem quer algo realmente belo, de alta qualidade, a cor interessa. O contraste interessa. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vocês estão vendo essa fotografia? Vocês já viram essa fotografia no meu perfil, tá vendo? Olha aqui. Essa fotografia eu editei no meu monitor calibrado. Por quê? Eu vou só desabilitar momentaneamente os comentários para você ver a fotografia inteira, tá? Eu editei essa fotografia no meu monitor calibrado. Para quê? Para onde eu mandar imprimir essa fotografia, ela
sair muito próximo do que eu vi no meu monitor. Ou seja, linguagem universal de cor. Só que não só disso, de contraste também. Contraste, ó, você tem aqui, ó, os escuros e os claros. A diferença entre eles que eu vi no meu monitor, eu quero ver também no papel. Então o que acontece? Eu fiz toda essa edição, né, um quadro que é da Fine Art, vai entregar aqui no Paraná mesmo, tá? Foi pedido. Só que o detalhe é o seguinte, eu não tinha impresso ainda com esse estúdio. Esse papel é algodão, ele é pesado, ele tem uma gramatura mais pesada, ele é mais grosso que o normal, ele tem propriedades de conservação. Ou seja, o pigmento mineral que não tem solvente, esse pigmento de tinta que não tem solvente, nesse papel que é de algodão, em determinadas condições de conservação, aí vem a montagem, o vidro e tudo mais, dura mais de 100 anos isso aqui, entendeu? Preservadíssimo, como vocês estão vendo, mais de 100 anos, entendeu? Por isso que se fala Fine Art, Belas Artes, entendeu? Então eu vou habilitar novamente os comentários, porque se vocês quiserem tirar dúvidas, é só ir falando, tá bom? Então o que acontece? Aí você me pergunta, mas pra que, Carlinhos? O quadro é bem maior que isso. O quadro, só para vocês terem noção, o quadro vai ser... Isso aqui é uma tira do quadro. A altura do quadro é isso aqui. A largura é maior ainda, tá? Aí você fala, mas para que você imprimiu esse aqui, pequenininho, um A2, um A4, tá? Primeira coisa, eu queria uma visão geral do que vai acontecer no quadro. Aí ele vai me dar as cores e vai me dar os contrastes, mas não vai me dar toda a nitidez. Ou seja, eu não sei como é que está a nitidez desses detalhes. Aí eu precisei fazer uma tira de tamanho real, só para saber. Aí ele vai me dar a nitidez. Eu já sei que esse ponto de foco aqui não tem a mesma nitidez que esse aqui, é natural, porque depende da técnica que eu usei e de como eu configurei minha câmera. E aqui tem mais nitidez, e aqui tem mais nitidez, eu já sei as cores em tamanho real. É uma noção do quadro. Esse quadro está sendo impresso, já foi impresso hoje, né? Amanhã vai ser montado. Então o que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu nunca imprimi com esse estúdio fica fora da minha cidade. Eu precisava ter certeza que o que eu ia ver naquele quadro é semelhante ao meu monitor. Eu falei, eu quero uma prova de impressão no papel algodão. Aí eles mandaram isso para mim, né? Aí o que eu percebi, aí que foi interessante. Eu percebi o seguinte, que não é do estúdio isso aqui diz respeito à própria impressão no papel algodão. Entre essa impressão e o meu monitor, a foto do meu monitor, havia diferença de contraste. É natural. Cada tipo de papel tem vamos falar assim, um resultado de impressão diferente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Observa aqui, ó. Aqui eu vou ficar até em pé, tá? Para falar com vocês isso aqui. Observa aqui, ó. Essa impressão é Canvas Fine Art, tá bom? Vamos pensar aqui, é como um tecido que tem poliéster e algodão, tá? Pode molhar, que não sai a tinta. Você pode molhar ele, que ele não sai a tinta, tá? Ele se preserva aqui. Ele foi envernizado com verniz fosco, Fine Art também. Esse aqui foi o verniz, acho que foi da Henry Mule, tá? Então ele foi envernizado e ele se conserva sem vidro. Excelente para quem não quer usar vidro, tá? Ele se conserva. Por exemplo, esse aqui é Fine Art, mas é Canvas. Já esse aqui tem até o nome aqui, ó. Esse aqui é o famoso papel algodão Fotorag Barita. O vidro pode alterar o resultado? Sim. Da aparência? Sim. Né? O vidro pode interferir um pouco na cor, a depender da incidência de luz, pode mudar um pouco, né? A questão da aparência de brilho, tudo isso pode mudar um pouco sim, a depender do vidro. Tem vidro que tem proteção UV, são vidros caros, né? Vidro proteção 99% de proteção UV, e aí tem vidro anti-reflexo que é bem caro também, mas que vale a pena, tá? Quem quer investir numa obra em algodão como essa, e quer colocar um vidro especial para mostrar a obra, ainda proteger a obra para durar 100 anos ou mais, pode fazer. Tudo bem, só que aqui é o algodão baritado, né? Ele tem um certo brilho, que nessa filmagem aqui vocês não vão ver tanto. Já esse aqui não tem o mesmo nível de brilho desse, mas é muito sutil. Vale totalmente a pena. A beleza é maravilhosa desse canvas, mas esse aqui tem um pouquinho mais de brilho, tá? E nesse caso aqui, eu olhando aqui para essas duas cores e para esses detalhes, o que eu posso perceber? Eu posso perceber que há um pouquinho mais de tridimensionalidade olhando para esse papel algodão. Então a textura dele, se você olhar, parece que demonstra mais realidade olhando assim de perto, né? Todos os dois têm textura. Aqui o canvas e o algodão. Excelente textura. Mas em alguns aspectos, algumas cores,
né, alguns tipos de textura. Um vai apresentar mais textura, mais contraste do que o outro, né? Quanto à cor, está muito semelhante. Aparentemente, esse está um pouquinho mais saturado, as cores mais vivas, porque esse é algodão Photo-Hag Barita. É o mesmo algodão dessa obra aqui. Então aqui eu tenho Photo-Hag Barita, ou seja, ele é baritado, ele tem um brilho maior, tá? E ele tem uma riqueza de detalhes imensa, ajuda em textura e tudo mais. Só que o detalhe é o seguinte, esse papel aqui já não é o algodão, esse é o fotográfico, e esse é um fotográfico, é o Photopil, aqui é da... Deixa eu pegar aqui. Da Hahnemühle. Então o que acontece? Esses fotográficos são maravilhosos. Então assim, ao olho de vocês, garanto uma coisa, ninguém vai nem perceber tanta diferença, exceto um ponto só, que aqui eu vou mostrar para vocês. Olha o que aconteceu, é a mesma fotografia. Vocês perceberam esse azul? Agora olhem para esse azul. Esse está mais para um azul turquesa, esse aqui está um azul mais puro, para o azul puxado, né? Para o azul que nós comumente vemos, só que ele tem uns tons neon e tudo mais. Mas este aqui é mais azul turquesa. Então eu estou te dizendo o seguinte, de um fotográfico para outro fotográfico houve mudança de cor, na mesma fotografia. Só que dificilmente alguém vai perceber. Mesmo sendo papel fotográfico, o que é que nós temos? Mesmo sendo papel fotográfico, nós temos uma qualidade imensamente superior. Deixa eu segurar aqui, para não cair. Tá? Opa, aqui. Então, mesmo sendo papel fotográfico, a gente tem uma qualidade infinitamente superior aos papéis fotográficos de impressoras que são feitas em gráfica, impressoras de solvente ou jato de tinta que não é pigmento mineral. Tá? A impressora com pigmento mineral, a impressora Fine Art, ela tem uma precisão absurda, tanto em cores como em nitidez em pontos. Os pontos dela você nem discerne. O Murilo Ito, que é quem me ensinou muita coisa sobre o tema, que eu sempre falo para vocês, né, que eu tenho um curso de gerenciamento de cores, ele geralmente, quando ele faz uma impressão, ele pega uma lupa, né, quase que em precisão microscópica, ele vai em cima da fotografia e mostra para você que você não enxerga os pontos, porque a impressora ela faz pontos, né? Se você pegar uma impressora de gráfica, se você aproximar muito, você vai ver os pontos. Na impressora Fine Art, nessa impressora, você não vai ver os pontos, porque ela tem uma precisão imensa. Pigmento mineral nos papéis aqui, você vai ver qualidade de cores incomparável, tá? Inclusive no fotográfico, né? Só que aí você tem de um fotográfico para outro fotográfico, você tem uma diferenciação de cores. De um algodão para outro algodão, você tem diferença de textura, depende do que você quer na sua fotografia, tá? E o detalhe é o seguinte, aí você vai fazer uma foto pequena de paisagem, você não vai se preocupar com tanta riqueza de detalhes, né? Mas se você vai fazer um quadro grande, aí você precisa entender o que você está fazendo, porque senão dá tudo errado. E aí é que eu falo para vocês, né? A Andrade Fine Art, que é a empresa da minha esposa, já teve prejuízo de mais de R$1.000 e por aí vai, né? Por causa de diferenças de contraste, de tonalidades claro e escuro, né? Diferença de cor. Então assim, tudo isso pode trazer um prejuízo, porque não é falha nossa, é uma questão da linguagem de cor nos diversos lugares que podem imprimir no Brasil. Por exemplo, aqui em Cascavel eu consigo imprimir no tamanho A4, que é esse tamanho aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o tamanho, A4 não, A2, tá? Eu consigo imprimir em A2, fazer um quadro em A2, que é esse tamanho. Mas os quadros geralmente são um tamanho maior. No tamanho maior eu tenho que mandar imprimir o local mais próximo que eu consegui, né? Que eu conheço, né? Por saber, foi Londrina, que fica, sei, 400, 500 quilômetros daqui. Esse é o mais próximo, antes era São Paulo. Né? Existem estúdios também na Bahia, em Belo Horizonte, competentíssimos, né? Que é de lá que saem as obras, por onde a Andrade Fine Art vai enviar essas obras, saem muitos da Bahia, né? Teve também em Belo Horizonte. Mas o detalhe é o seguinte, então você vai ter que imprimir longe, nesse tipo de qualidade, nesse papel, você vai imprimir muitas vezes longe. E o que acontece? Linguagem de cor tem que ser universal. Se não for universal, aí você perde todo o trabalho. Porque você queria um azul turquesa, ele saiu um azul, né, completamente diferente, ou saiu verde. Né? Então, assim,
Em BH você indica onde? Tem a Artmosfera que faz em papel algodão e canvas, tá? Ela não faz em fotográfico, mas em papel algodão e canvas. E eles têm um controle rigoroso de cor, Raquel, tá? Eles têm um controle muito rigoroso de cor e nós fizemos provas também com eles. Assim, o trabalho é excelente, né? Mas o detalhe é, no algodão, né? O custo, vocês já sabem. Né? Na Bahia nós temos ali a Multimolduras do Delton, Feira de Santana, e tem Lucas Crávolo, tem o Cláudio, tem vários também, tá? Em Salvador, né? Que são de altíssima qualidade, competência maravilhosa, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, voltando aqui. Essas pedras na minha fotografia, elas tinham um pouquinho bem leve, que o artista percebe, né? Ninguém fora ia perceber, por nada, Raquel. Quase ninguém ia perceber essa diferença, sim, tem no Rio também, tá? Mas assim, nós não temos feito muitos quadros no Rio, né? Assim, na verdade não fizemos quadros no Rio, né? Mandamos para o Rio, vai de avião até para o Rio de Janeiro, tá? Mas assim, nós não temos muito contato para te indicar aqui agora nenhum estúdio assim do Rio em específico, porque além da impressão tem que ter a molduraria de confiança. Porque outra coisa, aproveitando já que você perguntou, André, essa obra ela tem que ter a conservação. Por quê? Porque o algodão é feito para durar. Esse pigmento, claro, Lô, eu te passo, pode deixar. Tá? Então esse pigmento no papel algodão, ele é raro, ele é caro, a tinta é caríssima. Tá? Então assim, o resultado disso é maravilhoso, mas custa. Então não adianta nada você pegar isso aqui e colar numa madeira, um fundo de MDF e emoldurar. Ou seja, toda a umidade que pegar no MDF vai passar para o papel e você vai perder o papel conforme o tempo. Vai passar, sei lá, 5, 10 anos, 15, 20, não sei, não tem como dizer isso. Vai passar esse tempo e você vai perder a sua obra por causa de mofo, mudança de cor, porque às vezes não aparece nem um mofo. Não vai aparecer um mofo, uma coisa assim, um fungo destruindo o papel de cara. Não vai. Mas ele vai começar a ter alteração de cores. Então, o que era branco passa a ficar creme, marronzado, então começa a ter mudanças sutis, né? Vera, nós não temos feito impressões lá em Brasília ainda, tá? Mas com certeza tem, tá? Porque existe toda uma logística, né, para o quadro sair, fazer, moldurar, instalar, tudo isso existe logística, né? E a Andrade Fine Art, que é a empresa da minha esposa, ela depende disso, não só de uma impressão, né? Tem outros critérios também. E aí, como eu estou falando para vocês, não dá para colocar isso na madeira. Você tem que colocar isso num fundo neutro, livre de ácido. Para quê? Para não permitir a proliferação de fungos, bactérias e outros fatores ácidos, como a gente está falando, que venha transformar essa imagem em alguns anos, tá? Então, o que acontece? Algumas moldurarias fazem a montagem, ou montagem e conservação com o passe-partout para separar do vidro, e um fundo, um foam, né? Que é um fundo específico livre de ácido, que é a montagem museu, ou a adesivação num fundo livre de ácido, no foam livre de ácido, né, também, que aí não tem passe-partout, e aí você tem o quê? A obra conservada durante muitos anos, tá? Então, quando a gente fala na impressão, e aqui eu estou falando de impressão fine art, aqui é um papel algodão, a gente está falando de uma obra com uma qualidade, né, superior, tá? Então, assim, você não vai se importar com isso quando você compra um quadro decorativo de uma loja que fez a impressão na gráfica ou no Fotolab, num local que imprime fotografias normais, tá? Você não vai notar isso, porque essa beleza que você está vendo aqui ao vivo, você não está nem vendo tudo que eu estou vendo aqui. A beleza disso aqui ao vivo é comparativa. Se você colocar do lado a impressão de um Fotolab, de uma impressora gráfica que tem tinta com solvente, tá travando? Me respondam vocês. Tá travando o vídeo, o áudio, o quê? Quem me responde? A Eunice falou aqui que estava travando. Olá? E aí, quem pode me responder? Tá funcionando bem? Tá travando, Osmar? Não? Não tá travando. Tá, então a internet da Eunice, tá? Eunice, acho que é o seu sinal, tá bom? Então é o seguinte, onde eu estava falando é o seguinte, beleza, então. A gente está falando então da impressão em Fotolab, gráfica, impressora com solvente, impressora jato de tinta comum, tá? A gente não está falando de impressora com pigmento mineral, com um nível de precisão absurda como a impressora Fine Art, ok? Então, quando você fala nessas impressoras e você se depara com a impressão feita neles, faz um quadro grande, coloca na sua casa, mais barato, né? Tranquilo? Você vai falar assim, ele é bonito, tá? Mas eu digo para você que o motivo porque Andrade Fine Art só faz as minhas fotos na impressora Fine Art,
Foi o motivo que eu tive o primeiro contato com o Murilo Ito. Na casa dele, ele imprimia Fine Art, e aí ele me mostrou, ele pegou uma impressão do Photolab, que é o do quadro decorativo comum, colocou do meu lado e falou assim, aqui é Photolab. Eu achei bonito, eu achei muito legal. Aí ele pegou essas impressões no papel algodão e colocou do outro lado. Falou assim, esse aqui é do papel algodão. Eu falei, esquece, só vamos imprimir papel algodão. Né? Por quê? Porque as cores que foram alcançadas com a impressora Fine Art, no pigmento mineral, eram incomparavelmente mais fiéis, né, do que a impressora de solvente, a impressora de gráfica. Então assim, não tem nem como... Você precisa ver ao vivo para tirar sua própria conclusão. Você não precisa nem ter explicações sobre a diferença do Fine Art para o da gráfica. É só você ver. Você fala, não, eu quero impressão Fine Art. Né? A realidade, a textura, a nitidez, as cores, tudo isso é incomparável. Eu vi com os meus olhos e a partir daquele dia, nem tinha obras impressas, nada. Eu falei, só Fine Art. Agora o detalhe é, algodão ou fotográfico? Algodão é mais caro. Nível de conservação imenso. Tá? Demora anos e anos. Pode falar assim, até centenas de anos. Né? Preservada. O fotográfico não tem. Ele se preserva também. Claro, no fundo livre de ácido ele vai durar. Quem quer decorar a casa nem precisa se preocupar com isso. Né? A quem quer ter uma obra para guardar e dar para a próxima geração, aí tudo bem. Mas quem quer... custa mais caro, custa bastante, tá? Mas é o seguinte, mas quem quer apenas decorar, faz no fotográfico. Eu falo mesmo, faz no fotográfico. Olha isso aqui, essa obra aqui no fotográfico, meu Deus do céu, é maravilhosa, não tem nenhum problema, entendeu? Dá para fazer no fotográfico. Aí você pergunta assim, você não fez fotográfico na sua casa, aqui os seus quadros, fez algodão, por quê? Primeira coisa, é a linguagem Fine Art, de conservação. Eu não ia fazer, como o pessoal fala, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não, eu queria realmente o melhor padrão que eu poderia ter na impressão, porque todas as minhas fotografias são impressas em impressora Fine Art. Então o melhor padrão, algodão. Foram feitas gigantes aqui, imensas aqui, nesses quadros, no algodão. E outro quadro que eu tenho, um quadro que é mostruário menor, também algodão. E se eu fizer mais, algodão para minha casa? Claro, porque eu vou querer o conceito de maior conservação. Aí você fala, tem melhores texturas no algodão? Pode alcançar. Tem uma situação de precisão de cor? Pode alcançar também. Inclusive, no algodão, como me ensinou o Murilo, existem monitores, né, com bilhões de cores e monitores fotográficos maravilhosos e que aquele gamute que é o perfil e a possibilidade, o potencial de cores do monitor pode ser alcançado no papel algodão. Então, você tem noção do nível, né, de qualidade do papel algodão. Mas ao nosso olho, vamos falar assim, a obra na parede. Um papel fotográfico muito bom, como existem mais caros e mais baratos, mas um fotográfico muito bom, né, você vai se deparar com a obra impressa na impressora Fine Art e vai ficar maravilhado. Então, você quer investir, né? Quer ter uma obra para decorar sua casa durante um bom tempo mesmo, e o principal é aproveitar essa beleza da obra, pode fazer no papel fotográfico da impressora Fine Art, que você vai ter, que não é baratinho também, tá? Mas é muito mais barato que o algodão, mas você vai ter uma obra de altíssima qualidade que os outros quadros decorativos não se comparam, tá? No fotográfico da impressora Fine Art. E no algodão? Aí você tem uma propriedade de conservação ainda maior, tá? Então, o que acontece? Aí você agora entendeu que há diferenças, mas você quer colocar a sua fotografia no quadro e você quer colocar na sua casa. Olha só, você está vendo aqui ó, essa luz aí, não tá? Tá vendo a luz aqui explodindo aqui atrás, né? Vidro comum. Então não adianta só escolher o papel. Aqui é o vidro comum. Aí você fala, Carlinhos, e tem como alterar um pouco isso? Tem. Aí eu poderia colocar uns spots de luz especiais, com inclinação ideal. Não fiz isso no momento, porque o principal era colocar o quadro e nem sempre essas luzes estão voltadas assim, ela fica maravilhoso. Tá? Você não vai perceber, o ângulo também da câmera aqui vai fazer essa luz piorar, porque ela reflete lá e bate aqui na câmera. Então assim, tem todos esses fatores, mas é maravilhoso esse quadro aqui, se você chegar aqui na minha casa, você vai ver que ele é maravilhoso. Tá? Fica ótimo, mesmo com vidro comum. Mas se eu quisesse algo de muito maior precisão, eu colocaria um vidro anti-reflexo com proteção UV. Aí o que acontece? Hoje eu não vou entrar nos detalhes do vidro, tá? Porque assim, a gente tem que fazer um apanhado geral para todo mundo poder degustar a aula, a live, tá bom? Então a gente vai falar bastante assim, numa visão panorâmica. Eu não estou falando só superficial. O que a gente está falando aqui vai te dar uma noção geral sobre tudo mesmo.
mas não é aprofundada, tá? Porque senão nem todo mundo vai acompanhar, só quem já fotografa há muito tempo. Então o que eu estou falando aqui? O vidro também tem que ser pensado. Nesse caso dessa sala, corrigindo a posição aqui desses spots de luz em relação a essa inclinação da câmera do meu celular aqui, resolveu o problema, tá ótimo, não precisaria. Agora, se aqui fosse uma área externa, esse vidro comum ia ter tanto reflexo que a obra era mesmo que não ter, porque né, a iluminação poderia aos poucos perder as cores. Uma luz muito intensa, sem a proteção devida, pode transformar, mas isso tenha certeza, nesse tipo de algodão aqui, vai demorar. Pode muito, tá? Então assim, você nem vai perceber de tanta propriedade de conservação que tem nele. Eu estou falando ainda sem UV. Agora, se tivesse exposição à luz do sol mais forte, né? É lógico que isso poderia influenciar a um tempo mais curto, tá? Então, quem quer ter uma obra que tem muita exposição ao sol e, além disso, você quer ver a obra sem muito reflexo, investe no vidro antirreflexo, né? É bem caro. Existem determinados tipos de vidro antirreflexo que é mais que o custo da própria obra. Para fazer, eu estou falando, custos, tá? Então, para fazer a obra, o antirreflexo, o vidro é o preço de toda a obra. Impressão, moldura, fundo neutro, tudo, tá? Porque são vidros muito especiais. E a conservação de mais de uma centena de anos, depende desse critério também, tá? Mas o detalhe é o seguinte, aí você, como eu falei para você, você quer que essa obra dure bastante tempo, mesmo no fotográfico. Você precisa colocar num fundo livre de ácido, um FOAM, ou alguns tipos de adesivação que acontece como no ACM, adesivação a frio no ACM, que é uma chapa de alumínio que aí você é adesivada, né, com adesivo livre de ácidos, e ali você consegue esticar sem o passe-patou, você consegue uma obra grande assim, né, esticadinha, tudo certo. Algodão, não entendi. Vai morrer aos 110 e ainda vai essa imagem. Aí o que eu acho legal é o seguinte, por exemplo, todas as minhas fotos, a Andrade Fine Art, quando ela faz os quadros, ela faz tiragem limitada. Por exemplo, no máximo 5. Algumas só tem 3. Por que isso? Porque é o seguinte, você vai imprimir num papel algodão, você vai colocar numa moldura especial, aí eu vou falar sobre moldura, aqui tem moldura também, tá? Uma moldura básica e duas mais especiais aqui, tá? Aí você vai fazer todo esse processo. Vai ser caro, né? Não, na verdade, deixa eu explicar um negócio legal para vocês. Tem empresas que fabricam esses quadros, esses papéis, que inclusive fabricavam telas para esses pintores que você está falando de 400, 500, muito mais anos atrás. A empresa mantém a fabricação das telas que faziam para eles pintarem e hoje são utilizadas para imprimir até fotografias, tá? Então, Hahnemühle, a Hahnemühle tem outras empresas muito famosas. Tem uma empresa que no Japão, que o Murilo estava me falando, que a água que é utilizada para fazer o papel é de derretimento, de geleira e tal. É uma coisa assim que você vai mergulhar e descobrir muita coisa interessante, né? E muita coisa que é luxo, joia rara, né? Mas o detalhe é o seguinte, você não vai imprimir, né, uma obra dessa, vai ter um valor razoável dessa obra e você vai querer que essa obra esteja em todos os lugares. Aí vai parecer quadro de loja de departamento, né? Aí entra outro conceito. A sua arte, ela é rara. E você não precisa que outros digam que ela é rara, você já coloca assim, não, eu quero que ela seja rara. Vai ser limitada. Então, por exemplo, tem esse quadro, como eu falei para vocês, aqui, isso aqui é o canvas, tá? Ele é mole, você pode ver que ele é mole, tá? Não amassa assim tão fácil e pode ser molhado. Esse quadro aqui, que foi feito, vocês já viram nas redes sociais, né? Esse aqui só teve 3 tiragens, todas as 3 foram encerradas, ninguém mais pode ter essa obra, né? E sabe o que é mais incrível de tudo? Eu voltei na Chapada Diamantina para fazer, nesse mesmo lugar, a fotografia. Só que eu voltei numa época do ano que a incidência da luz na gruta era diferente e eu não consegui mais essa fotografia. E aí? Você entendeu? Do papel... Então, eu vou ver isso direitinho para falar contigo, tá bom? Lençóis, Chapada Diamantina, pratinha, Lô, isso mesmo, tá? Pratinha. Eu fui na pratinha, de passagem, eu fiz essa fotografia, 3 tiragens a gente estabeleceu para ela, esgotou. Voltei de novo na pratinha, só que eu voltei em outra época do ano. A incidência de luz na gruta não me deu algo parecido. Então, eu não consegui fazer mais. Posso tentar voltar na mesma época do ano, no mesmo mês, na mesma estação, com a mesma incidência de luz, no mesmo horário, e não vai ser a mesma foto. Ou seja, só existem 3 dessas fotografias, 3 quadros dessa fotografia no mundo inteiro.
né? A quintal de casa, pratinha maravilhosa. Então existem 3 fotografias dessa no mundo inteiro e tem gente pedindo, você não tem noção, um tanto de gente está pedindo, eu queria essa foto, tem certeza que acabou? Eu falei, acabou, a gente não, é compromisso social, não pode mais fazer foto dessa fotografia. Então aí tem outras fotos que tem outras de 3 tiragens, tem uma foto da árvore que eu mostrei para vocês, que parece um coração assim pulsando, né? Uma árvore que a gente fez, ela já foi feita 2 tiragens, falta só uma, 3 tiragens também. As outras, a maioria, no mês de abril, tá? Então, as outras fotografias, na maioria delas, são 5 tiragens, né? Então, 5 quadros daquela fotografia, ninguém mais pode ter quadro daquela fotografia. Isso já faz também a foto ter uma raridade. Eu estou falando do que a gente faz que Andrade Fine Art faz com a minha fotografia. A sua fotografia pode ir por esse caminho, como pode ser fotografia para você guardar em sua casa, enquadrar na sua casa. Uma coisa que eu garanto para vocês, o nível de raridade que a fotografia ganha ao ganhar materialidade, ela sair do virtual, da nuvem e ganhar a vida física, vamos falar assim, é incomparável, tá? Por que eu digo isso? Porque eu já peguei fotos minhas e elas estavam no meu monitor de alta qualidade, né? É verdade, as próprias circunstâncias da foto já são únicas, exatamente. Então assim, agora eu não quero fazer que ela se multiplique e seja feito quadro para tudo que é lugar. Então se elas são únicas, eu vou torná-las únicas com o número de tiragem também. Esse é o conceito da raridade da fotografia, tá? Mas é o seguinte, então, agora a gente começa a entender que quando ela ganha materialidade, ela ganha vida física, seja num álbum de fotografia, seja, tem gente que faz fotolivro das viagens, né? Ou num quadro na sua casa, ela ganha uma vida própria, uma riqueza de detalhes, ainda mais nos papéis, né, que nós estamos falando, que você ficaria impressionado. No mês de abril. Quando eu fui lá foi em maio. No mês dessa fotografia foi em maio, tá? E realmente tem uma incidência diferenciada. Cada mês tem uma incidência diferenciada. A última vez que eu fiz, as fotos foram outras. Foram fotos claras, vivas, né, cheias de reflexos na água, assim, coisas diferentes. Então foi um outro tipo de linguagem. Não existe a melhor época, tá? Eu fui em janeiro... Foi janeiro. Não, eu passei um pouco tempo lá. Dei uma passada em dezembro e voltei em janeiro. Fiquei 3 dias lá, tá? Nesse período eu fiz outro tipo de fotografia. Olha que interessante. Não tem nada a ver com essa fotografia. Foram outros tipos. E eu gostei demais dos novos tipos de fotografia que eu fiz. É outra linguagem, né? Expressa algo totalmente diferente. Uma outra riqueza, um outro sentido, outra carga de emoção. Que para mim, então cada estação gera um tipo de fotografia. Não existe certo e errado, nem o melhor ou pior. Talvez seja o melhor ou pior para o que você quer fazer, né? Mas tem gente que tira foto da neve e você tem pouca diferenciação de matizes numa foto de neve, né? Da próxima me convide, Lô, com certeza. É tudo tão corrido, rapaz. Tá bom? Então, o que a gente está falando? Deixa eu só acompanhar os horários aqui, né? Para não me perder. O que a gente está falando? O que você quer? Onde você quer chegar com a fotografia? Tá? Não estou falando de trabalhar com fotografia. Não estou falando disso. Estou falando de materializar a sua fotografia. Você quer um dia imprimir suas fotos? Nem que seja num álbum? Ou você quer apenas utilizar a internet para se comunicar com as pessoas através da fotografia? Tudo bem. Aí você me pergunta, e aí Carlinhos, o que você faz então? Se a gente entendeu que na internet é sRGB o perfil de cor, né, aí você não vai ter erro. E aqui, o que você usa? Nessa fotografia, nesse tipo de impressão, eu usei o Profoto, tá? Vamos falar assim, praticamente um dos maiores perfis de potencial de cores que tem, tá? E tem o Adobe também, que é um pouco inferior, mas já é maravilhoso também, que para a maioria das impressoras jato de tinta de alta qualidade é o Adobe RGB, tá? Se você não usar esse perfil, se você pegar a sua foto no sRGB, tratado do celular, e mandar imprimir, ela vai sair horrível. Esse azul vai virar quase azul cinzentado, esse verde cinzentado, tudo vai dessaturar, vai ter contraste errado, vai ficar terrível. Então assim, se você não cuidar do seu perfil de cor, você vai cometer um grande erro, tá? Aí o detalhe é, tudo bem, eu fiz uma impressãozinha de prova aqui, ó, olha, A4, olha o tamanho, tá legal essa fotografia, tá, e a nitidez? Como é que vai sair no quadro? Aí você faz a tira em tamanho real, pequenos fragmentos em tamanho real. Olha a altura do quadro, não dá nem para mostrar aqui, a altura do quadro em tamanho real. Só que ele vai ser, maior que a altura dele vai ser a largura. Então, esse perfil me mostrou o nível de nitidez e cores reais dessas plantas, o nível de nitidez e cor real da água e o nível de nitidez e cor real da gruta.
São os 3 elementos da composição. E eu escolhi esses elementos na hora que eu fiz a foto. Então, eu não posso falhar agora na edição e na impressão. Entendeu? Então, eu tive que fazer isso. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Aí, quando você vai mandar o arquivo, como é que eu faço? Eu gero o arquivo. Nesse caso, eu gerei no formato chamado TIFF. Perfil de cor Profoto, formato TIFF. Aí você vai fazer o tamanho certinho, o corte. Essa edição é no Lightroom. Esse aqui foi no Lightroom. Esse aqui eu fiz no Lightroom, tá? Por quê? Porque eu não precisei de fazer edições finas, pontuais, retirar alguma coisa. Por exemplo, o que eu acho legal retirar? Uma coisa que não faz parte da naturalidade do ambiente. Por exemplo, tem fotos que existia uma linha da cerca que proibia os visitantes de ultrapassar. Eu tirei a linha. E por que eu tirei a linha? Porque aquilo não faz parte da natureza. Entendeu? Se tivesse uma pessoa ali, apareceu a mão de uma pessoa, eu tirava no Photoshop a mão da pessoa. Isso eu só faço no Photoshop, no Lightroom eu não faço. O nível de precisão do Photoshop é incomparável para isso. Algumas ferramentas de nitidez e detalhe você pode usar no Photoshop que tem mais precisão do que no Lightroom, tá? Mas são edições pontuais, tá bom? Mas a maioria dá para fazer, né, se não tiver esses detalhes, no Lightroom. E o detalhe é o seguinte, olha que legal. Você pode pegar o Lightroom do celular e fazer toda a edição aparente que você quer. Eu vou falar qual foi a lente dessa aqui, tá? Mas, então, só antes de falar esse tema aí que você está falando, você pode pegar, né, toda essa fotografia e o que acontece? Editou no Lightroom, editou no Photoshop, gerou o arquivo, né? E aí o que acontece? Depois que você fez todo esse trabalho e no controle de cor, aí você vai imprimir. E aí ainda tem diferença na impressão. Por isso que a impressora, além do monitor, a impressora também deve ser calibrada. E mesmo assim você vai ter uma diferenciação. Por exemplo, nesse papel algodão Hag, esses tons, eu falo claro e escuro, tá? Lembra que a gente falou do e-book de número 2, eu acho que a gente já falou sobre isso. No e-book 1 também falamos. A tonalidade é claro e escuro, não é cor, tá? Então, os tons que a gente encontra aqui, eles ficaram mais escuros que os tons que estão lá no meu monitor. Porque naturalmente essa é a reação da tinta no papel. Entendeu? Então, esse perfil de cor, eu já sei que eu preciso clarear um pouquinho mais no meu monitor para ter aquele resultado que eu queria ter antes de clarear. Entendeu? No papel algodão Hag. Então, esses detalhes que a gente precisa dominar, dois live você falou. No e-book 1 e e-book 2, tá? Eu falei sobre esses temas também, na live 2 também. Isso mesmo. E o que acontece? Você precisa entender disso aqui, porque senão você vai receber a sua impressão e vai falar, nossa, mas como tá diferente? Como é que isso ocorre? Dá até um desânimo. Por quê? Porque a reação da tinta no papel exige calibração, perfil de cor, domínio dessas coisas, linguagem, né, vamos falar assim, universalizada, né? E depois disso aí, você ainda tem que verificar que de papel para papel você tem essa variação. Existem perfis que você pode baixar, mas nada se compara, né, ao impressor quando ele faz a calibração de todo o seu equipamento, impressor e tudo mais, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Resumindo, tá? Antes que essa live acabe, deixa eu tentar puxar o horário aqui que não tá puxando. Não sei, não baixou aqui. Tá, resumindo o assunto. Você precisa fotografar, mas antes de fotografar, despertar o olhar. A gente está desenvolvendo esses assuntos, e-book por e-book, tá? A gente deu uma pausa para falar de edição, porque não adiantava a gente falar de 4, 5 lives sobre o olhar fotográfico e você não conseguir enfatizar o que você já estava construindo do olhar fotográfico, que só enfatiza na edição. Tudo bem. Esse aqui, vamos falar nisso porque, por exemplo, enfatizar a textura. Eu preciso que as pessoas sintam essa textura com os olhos. Então, preciso aumentar a nitidez e contraste aqui, tá? Mas se aumentar demais, fica ruim, aí eu preciso suavizar. Então, olhar fotográfico, ele depende da edição também, tá? Então, a gente precisa dominar esse negócio. Depois que a gente domina isso, a gente vai decidir. É para a internet? É para impressão? Né? É quadro? Não é? Tá bom? Mas aí a gente vai entrar então agora numa pergunta do Fábio. Lente. Celular. Faz foto para quadro? Faz. Tá bom? Faz. Só que você não vai ter todas as possibilidades que você pode ter, inclusive em termos de resolução. Aí você fala, tá bom, mas a resolução do novo Samsung é 100 megapixels. O sensor aumentou um pouquinho, 100 megapixels. Mas o detalhe é o seguinte, pensa comigo. Você tem um sensorzinho pequenininho e você
distribui captores aqui de pontos nesse sensorzinho, 100 megapixels nele. Você vai distribuir vários sensores, num espaço bem pequeno. Aí você pega com a mesma tecnologia um sensor maior e distribui esse 100. Com certeza, para a nossa realidade de hoje, nós vamos ter sensores melhores no sensor maior, que vai captar melhor as cores e os contrastes, os detalhes, os contornos, tudo isso. Então, embora tenha 100 megapixels, você vai ter mais detalhes, contraste, riqueza de cor com um sensor maior. Sempre assim. Inclusive, quando você sai de uma cropada, uma APS-C, uma câmera, né, que tem um sensor um pouco menor do que a full frame, que é um sensor maior, tá? A qualidade sempre aumenta. O detalhe é, você consegue fazer fotos maravilhosas desde o sensor um pouco menor e às vezes até com determinadas limitações de ampliação no celular, entendeu? Só que aí você tem, por exemplo, celulares hoje com 4 câmeras. Eu tenho um Samsung o S10 ali Plus que ele tem a câmera wide. Essa câmera aqui, se eu não me engano, a lente, ela foi uma 16mm, se eu não me engano aqui, tá? Porque você, como ela tem o zoom variável, você vai mexendo, ela vai mudando essa distância focal e tudo mais. Mas o detalhe é o seguinte, eu utilizei 16mm. O celular wide ele já tem uma abertura imensa também, tá? Então você tem essa variação de lentes também, mas nunca é com a mesma precisão de uma câmera, né, aqui voltada especificamente para isso, tá? Mas já dá para fazer. Então assim, dá para fazer muita coisa boa com o celular também, ainda mais com celulares modernos que tem mais de um tipo de lente nele, tá? Então o que a gente precisa entender é o seguinte, onde eu quero chegar, tá? Aí quando vocês começarem a entender que há essa variação, né, aí você me pergunta, o que você quis fazer aqui, Carlinhos? Olha que coisa, eu trabalhei contrastes, o quê? Contraste de cor. O azul relaxante, frio e ao mesmo tempo, né, infinito, com o quente dourado da gruta aqui, o sol batendo nessa incidência. Aí eu peguei as formas de linhas e divisão simétrica da gruta amarelada, da gruta aqui, pedras prateadas, e essa forma triangular para trazer uma linguagem. Isso foi olhar fotográfico. Aí na edição eu realcei o que eu queria realçar. Contraste, texturas, as linhas e as cores. Deixei na forma que eu esperava para essa linguagem fotográfica. Então eu mexi nas duas coisas, edição e composição. Aí agora vem a impressão. Aí eu penso que está tudo resolvido. Aí de repente eu descubro que eu tenho que aproximar o meu tratamento para a própria impressão. Então você precisa saber onde você quer chegar com todo esse olhar. Ah, Carlinhos, eu não vou trabalhar com fotografia, eu não vou vender quadros. Mas eu quero fazer quadros para minha casa, eu quero fazer livros, álbuns das minhas viagens, álbuns, sei lá, da minha fazenda, álbum. Não interessa, você vai imprimir também, ou você vai deixar na internet, mas você vai ter que fazer um tratamento específico para o meio, o veículo, o meio material que você vai colocar a sua fotografia. Então é necessário entender disso. E o que eu falei para vocês? A partir de agora, a gente vai ter uma live que fala sobre olhar fotográfico, outra live intercalada que fala sobre edição fotográfica. E aí quando chegar um ponto, todo mundo nivelado, quem começou do zero entendeu, eu perceber que entendeu, a gente vai para pontos mais específicos, mais avançados. Nitidez mais um pouco avançada, né? Utilizar os perfis de cores, psicologia das cores. Eu desejo compartilhar tudo isso com vocês, né? E enquanto eu compartilho, eu também aprendo, né? Eu cresço, meu olhar também evolui à medida que eu compartilho com vocês, né? Teve foto minha que ganhou outra linguagem só porque alguém no grupo sugeriu. Então assim, para mim é sempre válido crescer junto com vocês, tá bom? Então, se essa live foi uma live geral, uma visão panorâmica da composição, olhar fotográfico, linhas, design e tudo mais, e depois edição. Aí agora a gente vai para materialização, tá? E tem todas essas diferenças, e eu falei por cima, para a gente não esgotar nossa possibilidade de aprender aqui, porque se a gente fizer isso, a gente vai ter uma carga muito alta de conhecimento e absorção mínima, né? Então o que a gente faz? Próxima live, o que nós vamos tratar? Olhar fotográfico, tá? Segunda-feira, às 20 horas, vamos avançar no olhar fotográfico. Nós começamos a falar sobre Gestalt. A gente vai falar um pouco mais profundo, um pouco mais interessante sobre esse olhar fotográfico. Aí na outra live, sem ser dessa próxima segunda, a outra, a gente fala sobre edição compatível ou ligada a esse olhar fotográfico. Aí entra mais edição para a gente conseguir enfatizar o que a gente compôs com os olhos, tá bom? E se você quer participar de tudo isso, vai lá, se inscreve no link do perfil aí do meu Instagram para participar do nosso grupo Landscape Design, tá bom?
Se inscreve lá, você vai ter acesso ao e-book, a vídeo e tudo mais. Então já está terminando o nosso tempo, 26 segundos. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Eu quero dizer que fico muito feliz de ter a presença, a participação de vocês aqui, tá? E conto com vocês, aprendo com vocês e quero repartir com vocês o que eu tenho aprendido, tá? É sempre muito rico esse momento, essa participação. Então, muito obrigado, quero desejar boa noite a todos e até a nossa próxima live, da segunda-feira às 20 horas.